Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estou muito feliz de estar aqui de novo, dando sequência a esse projeto que eu estou chamando de Enneagrama na Pele, para a gente falar um pouco dos perfis aqui, né? Quando a gente estuda o Enneagrama através das personalidades, né? Como é que a gente identifica essas personas, esses arquétipos, né? E nada melhor do que convidar as pessoas que vivem na própria pele, que já se conhecem no Enneagrama, através dessa ferramenta, né, para falar um pouco sobre a tua experiência, como é no dia a dia esses desafios práticos, né, de cada um desses arquétipos. Então, hoje a gente vai falar com o tipo 6, que faz parte da tríade dos mentais. Então, para recapitular um pouquinho, quando a gente pensa no Enneagrama, a gente divide o Enneagrama em três grandes grupos quando a gente vai estudar as personalidades, né? Então a gente tem a tríade composta pelos instintivos, né? Que é o tipo 8, o tipo 9 e o tipo 1. A tríade dos emocionais, que a gente compõe pelo tipo 2, o tipo 3 e o tipo 4. E a tríade dos mentais, que é o tipo 6, o tipo 5, o tipo 6 e o tipo 7. Então, a semana passada eu já falei com um perfil da tríade dos mentais, que é o tipo 7, e hoje a gente vai falar com o tipo 6. Deixa eu chamar minha convidada aqui, assim ela já pode ir se situando com a gente. E vamos dando uma recapitulada nos elementos, né, que compõem a tríade dos mentais. Quais são as características que compõem a tríade dos mentais? Quando a gente pensa nos elementos da natureza, a tríade dos instintivos ela é composta pelo elemento terra. A gente fala que eles são pessoas mais aterradas. Quando a gente pensa na tríade dos emocionais, a gente vai falar do elemento água, que são mais fluxo, né, dentro dessas emoções. E quando a gente pensa na tríade dos mentais, a gente vai falar do elemento ar. Então, são pessoas que vivem mais no âmbito das ideias, então tem uma atividade mental muito grande voltada para o ar. Então, a gente fala que pode ser um tornado, uma questão de muita agitação mental, o que acaba gerando muita ansiedade nesses perfis, né? A emoção predominante dentro da tríade é a emoção do medo. Então, quando a gente pensa no medo na tríade, a gente vai falar, alguns vão trazer esse medo de alguma forma para dentro, alguns vão colocar esse medo para fora e alguns vão oscilar dentro desse medo. Então, como é que a gente vai destrinchando essas características, né? Como que isso se manifesta em cada um desses padrões? Hoje, pensando no arquétipo do tipo 6, né? Como é que a gente vai definir esse medo? Como que ele se apresenta? O arquétipo, né, que é essa grande personalidade, são características gerais quando a gente fala de arquétipo, a gente vai dizer que é o precavido, né? É uma pessoa que sempre está usando esse medo para se antecipar daquilo que assusta, né? Daquilo que amedronta. Então, o tipo 6, ele é uma pessoa que ele vai olhar para situações com muita facilidade e vai ver o que pode dar de errado. Então, ele vai olhar para uma situação e vai falar assim: nossa, não vamos fazer esse caminho, essa rota, porque isso pode dar. A gente pode cair num lugar que o Waze não está pegando. Vamos pensar numa solução para um problema que ainda não existiu, mas pensando que já pode dar errado, ele começa a se antecipar, por isso ele é conhecido como precavido. E justamente por ele ter muito forte essa emoção do medo, ele também pode ser conhecido como o questionador. Então, o tipo 6, para ele tentar buscar o oposto complementar, quando a gente pensa, né, no medo, a gente buscar alguma situação de segurança, ele questiona todas as possibilidades. Então, quando apresentam alguma ideia para ele, por exemplo, no ambiente empresarial, ele vai ser a pessoa que vai começar a falar do e se. Ah, mas e se isso aqui não der certo? Mas e se essa possibilidade que você não considerou acontecer? E ele começa a questionar de todas as possibilidades, e isso aparentemente. Ah, minha convidada chegou. Deixa eu. Uma pessoa pessimista, né? E na verdade ele só é uma pessoa que tem um bom faro para o que pode vir a ser. Aí ela chegou. Boa noite, Olá, Ana. tudo bem? Boa noite. Seja muito
Bem-vinda. Muito obrigada por aceitar esse convite de vir aqui falar um pouquinho do tipo 6. Eu, Estou muito feliz de te receber aqui. Fiz uma breve introdução aqui nesse comecinho para falar, né, de algumas pequenas características quando a gente reduz o enneagrama às personalidades e fala do arquétipo, né? Porque o enneagrama é uma ferramenta muito profunda. Mas muitas vezes, quando a gente começa a estudar o enneagrama, a gente vai para a personalidade, primeiro para a gente entender onde a gente está, para depois ver o que que a gente vai fazer, né? Então, eu quero te dar voz agora para você poder se apresentar, falar um pouco de você, e aí, se possível, você pode trazer como é que o enneagrama chegou na tua vida. sim, sim. Bem, meu nome é Ana Paula Laquanete, eu sou consultora de imagem, fiz transição de carreira em 2016, né? Eu sou, na verdade, administradora de empresas, né, de formação, e aí em 2016 eu senti uma necessidade muito grande de resolver uma questão particular, uma compulsão por compras, e nesse caminho de tentar me tratar da compulsão por compras, eu conheci o Enneagrama, né? Eu fiz psicoterapia, eu usei medicamentos controlados e não tinha um retorno, né, o que eu precisava realmente. E aí eu conheci o Enneagrama e eu entendi que todas as pessoas eram muito diferentes umas das outras e que eu precisava entender, em primeiro lugar, quem era eu, em que momento da vida eu estava, para onde eu estava indo, né? Qual era, assim, o meu caminho mesmo, o meu propósito de vida, para que então eu pudesse, essa questão não tem cura, né? A compulsão não tem cura, mas para que eu pudesse ter aquele autocontrole. Então, o Enneagrama, na verdade, eu conheci ele em 2013, eu já estava tentando, né, algum caminho para me ajudar nessa questão aí. E aí, em 2016 foi quando eu estudei tanto sobre comportamento e as vestimentas, né, a imagem em relação, o comportamento das pessoas em relação ao que elas usam. Que daí eu me deparei com a consultoria de imagem. E gostei tanto, tanto, que eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu amo cores, amo, né, essa coisa da criatividade. E aí eu me lancei aí nesse universo. Então, o Enneagrama eu conheci em 2013, como eu falei. Aí de lá para cá, pelo menos uma vez por ano, eu fazia uma imersão, né? Fazia retiro, fazia algum curso. Depois na pandemia fiz online. Nunca parei, sabe, de estudar o Enneagrama. E aí lia muito sobre o assunto e foi me ajudando demais, não só nesse aspecto, né? Eu falo que foi um divisor de águas mesmo. Eu renasci quando eu me deparei com essa ferramenta maravilhosa e eu sou viciada nela, né? Eu acho que a compulsão trocou. Foi pro conhecimento agora. E Que aí, assim, bonito. claro, eu consegui ter mais autocontrole. A gente não tá longe, não tá assim, como que diz, não está livre, né, de impulsos, né, todos os tipos, na verdade, cada um com Sim. as suas questões particulares, mas hoje eu consigo me controlar muito bem, hoje eu sei o que eu quero, hoje eu sei o que eu gosto realmente, né, eu já não me visto mais para as outras pessoas, hoje eu me visto assim para me fazer feliz, alegre. Eu tinha muito aquela coisa assim de um complexo de inferioridade, porque a gente cresce nesse capitalismo, essa loucura toda de ter antes do ser, e aí Uhum. perdendo mesmo, né? E hoje não, hoje eu sou antes de ter e tá tudo certo, e daí depois a gente tem também, quando a gente é. Tá tudo bem ter, né? O problema não é ter, a gente está perdido no ter apenas, né, Ana? E que Aham. bonita a tua jornada, muito É, legal é isso. bem legal. E porque é engraçado que muitas pessoas que eu tive a oportunidade de convidar aqui passaram por esse processo de um momento de crise, de quem eu sou, aonde eu tô, mudança de carreira. A Michelle, né, que nos uniu aqui, Michelle Felisberto, ela também era da engenharia, para depois ir para esse mundo do autoconhecimento de um lugar profissional mesmo, né? Sim. Então é muito legal a gente ver. Eu passei por uma transição de carreira também, e nessa revolução sempre vem uma busca interna, né? E quando eu tive o contato com o Enneagrama, eu falo que assim, ele me ajudou a dar nome para muitas coisas. Eu sou um perfil emocional, então ele me ajudou a dar nome para as coisas que eu sentia. Então eu falo que o Enneagrama ele é muito didático quando a gente está num processo de autoconhecimento. Ele é muito preciso. Ele te coloca num lugar que você fala assim, como
uma ferramenta fala tanto sobre mim sem eu saber, né? Sabe mais do que eu, parece, né? É muito assertivo. Isso, exatamente. E aí, Ana, me diz uma coisa. Aí você entrou em contato 10 anos, pelo jeito, né? Foi 2013 que você falou? Aham. Você conheceu o Enneagrama. Você de cara já se reconheceu no padrão do Enneatipo 6? Ou foi um processo que você foi descobrindo? E quando você descobriu, foi um negócio de uma mistura vou chorar? Porque eu falo que às vezes dá uma vontade de você pegar um saco de pão, que a Ah, gente começa, né, a enfiar na cabeça, que a gente começa estudando a personalidade. Então a gente vai primeiro para a sombra, para a dor, para o desafio, né? E não é nada muito prazeroso. A gente vê um monte de coisa que a gente não quer ver da gente mesmo, né? Ou ao mesmo tempo é um alívio que você fala assim, não tô sozinha nessa, tem uma galera, né? Ainda mais um seis, vai gostar disso. Nossa, eu não sou o único aqui, né? Como é que foi esse contato para você? menina, quando começou, né, o orientador começou a ler, a falar sobre os tipos, tal, aí foi passando um por um. Aí uma hora eu me via em um, depois eu me via no outro, depois eu me via no outro. Eu acho que me vi em todos lá, mas daí eu fiquei muito encucada com o tipo 7, porque eu tenho uma asa 7, né, muito grande. E aí, o fato de gostar de muitas coisas ao mesmo tempo, dessa impulsividade, dessa coisa de viver, do presente, sabe? Querer engolir Uhum. muito disso, e eu era bem mais nova, né? E isso era muito presente em mim. Eu falei, gente, eu sou um tipo 7. Sou de 7, 7. Aí, só que aí pintou uma dúvida assim, falei, mas o tipo 4 também tem essa variedade, né? De se vestir, de gostar de ser diferente, de ter um estilo mais criativo. Aí eu fiquei entre 4 e 7. E não fiquei no 6. Passei ali, ó. Página virada. Isso aqui não tenho nada disso, não, gente. Isso aí é doido, essa pessoa é doida. E aí, nossa, ainda mais quando falou que o tipo 6 era o tipo mais comum que tinha, principalmente nas organizações, nas empresas, né? Eu falei, não, eu nunca que sou comum, eu sou muito diferente, todo mundo nem gosta. E aí depois, conversando lá no intervalo com o professor e tal, e ele falou, olha, Ana, fica atento pro tipo tal, mas assim, o contratipo do tipo, porque assim, você não tem muitas características do 6 mesmo, mas o contratipo é muito diferente, porque ele não, né, ele não deixa o medo tomar conta dele. Ele vai contra o medo e ele segue os impulsos e vai, faz acontecer, né? Tem mais dominância, aquela coisa. Aí eu falei, tá bom, vou prestar mais atenção. Mas eu ainda tava naquela coisa do 7 e do 4. Aí, enfim, terminou lá, eu me reconheci no tipo 6, no 6 sexual, né? Aí depois, no próximo, aí eu entendia que eu era 6 sexual e fui me aprofundando. Chegou no quinto enneagrama, menina, de novo a dúvida A entre 4. dúvida. Não, será que 4, eu sou 4, eu sou 4. E aí eu tava passando por uma fase diferente na minha vida, assim, que eu tava numa crise. E aí a gente fica, né, mais melancólico, aquela coisa, né, de chorar, muito sensível. Eu sou... enfim, passaram todos esses enneagramas que eu fiz e eu sempre entendia no final do processo que o tipo 6 é o tipo que tem mais dúvida de todos, né? Então ele nunca vai achar que é o que é, ou amanhã ele já é uma coisa, depois amanhã ele é outra. Oscila muito, né? Eu tenho um perfil que eu sinto demais, no mesmo dia eu tenho vários temperamentos, várias atitudes, emoções diferentes, então é uma coisa muito apropriada do tipo 6 mesmo. Nossa, e que legal você trazer essa jornada, porque realmente, assim, uma das características, independente aí, né, das nuances, vamos falar assim, né, quando a gente entra nos subtipos, Sim, uma característica clássica do arquétipo é a dúvida, né? Então, muito. assim, muitas pessoas vão olhar, vão ter uma desconfiança, porque é normal, a gente olha o enneagrama primeiro pelo comportamento, mas a gente vai refinar a motivação, que é o que é onde a gente vai encontrar a nossa casa, né? E aí você vai ver que ao longo da vida você tem uma motivação central que sempre permeia as suas escolhas, as suas decisões. Mas não é a única, né? A gente tem várias motivações ao longo da vida, mas tem uma raiz. Então, a irmã falou, não, mas nessa fase da vida parece que eu tava mais assim. Todo mundo pode ter uma transição, né? Mas o seis, ele vai ter essa tendência de
ele acha que ele encontrou. Não, ele vai duvidar. Não, acho que não é isso. E quando a gente começa, que nem você falou, foi no quinto Enneagrama, no teu Hoje quinto curso, comecei. a gente já começa a ter assim, uma percepção um pouco melhor dos arquétipos, né? A diferença mais gritante, assim, se a gente for pensar um tipo 4 com um tipo 7 com um tipo 6, né? No primeiro momento é tudo muito novo e confuso. Então, que bonito você compartilhar aqui como é que foi essa descoberta. Mas e aí, bateu o martelo no tipo 6? Foi um alívio depois de toda essa, né, jornada? Ou foi aquele momento, pega um lencinho que, né, tô vendo as minhas dores? Olha, foi triste. Sempre assim, né? O último motivo que eu queria ser. Eu não sei o motivo. Mas por que eu fui nascer assim? Por que eu fui desenvolver isso? Que coisa mais chata. E aí, é porque a gente não consegue se enxergar, né, nos nossos vícios emocionais. Sim. Então, a gente faz a gente tem todas aquelas atitudes ao longo da vida, mas de uma forma mecânica. Você nunca vai se olhar, sair de você e se olhar. E quando eu comecei a ver que eu tinha tudo aquilo lá realmente, começou a cair a ficha, eu falei, gente do céu, olha, eu tenho isso mesmo, mas eu não me dava conta, não percebia, e eu negava muito em mim, né? Tem essa coisa da reatividade no seio sexual, eu sou muito reativa, né? Então, eu nunca aceitei que me criticasse ou que tivesse falado dos meus defeitos. E é nos defeitos que a gente encontra as sombras e o caminho para o crescimento, né? A gente tem que prestar atenção no que o mundo vem trazer para a gente. E para mim sempre foi mais difícil por conta da reatividade. Enfim, eu não gostei, né, do meu tipo, mas aí depois eu comecei a ver o que tinha de bacana, comecei a estudar outras ferramentas de análise comportamental, porque eu sou consultora de imagem com foco no comportamento, né? Então eu faço toda uma análise comportamental previamente para depois construir a imagem da pessoa com base no que ela é e no que ela quer comunicar, né, no desejo de imagem. Então, eu me tornei analista DISC, analista facial FaceTelling, que a gente analisa os traços do rosto e o comportamento que tem por trás desses traços. E aí eu fui vendo que todas essas ferramentas elas iam se confrontando, assim, elas iam se Somando. somando isso, juntamente com o Enneagrama. E então, nessas outras ferramentas, o que vem primeiro é a parte boa do negócio, não é igual o Enneagrama, né? E depois vai falar do que não é tão bom assim. E eu falei, gente, olha que legal, eu tenho essas características, eu sou analítica, eu sou, né, mais detalhista, eu tenho um senso estético aprofundado, tal, tal. E aí, isso tudo foi me ajudando a aceitar o tipo 6, né? Que ele também tem tanta coisa boa, que ele é muito confiável, que ele é muito leal, parceiro, amigo, né? Tá pronto para tudo. E eu falei, ai, gente, que coisa linda que é. A gente sofre um pouco, resiste, mas uma hora a gente aceita e começa a ver, né, a potência, né? O outro lado do arquétipo. E o que para você, assim, te chamou mais atenção, Ana, quando você começou a olhar os 6, né? Aqui eu estava dando uma introdução um pouquinho antes de você chegar, dando uma revisada, assim, na tríade, os elementos, eu até tinha postado errado, né? Você me corrigiu, eu não tinha nem reparado que eu não tinha colocado que era o mental, né? Mas do elemento ar, da emoção do medo, né? Que manifesta. O que para você, a hora que você olhou para vocês, falou assim, meu, é isso aqui, ó. Isso aqui me definiu nessa dor, ainda que difícil. E aí depois a gente pode falar um pouco de todas essas potências também, né? Porque a tendência do arquétipo, que eu procuro sempre frisar, é a gente tomar muito cuidado para não cair no rótulo, né? Ah, então o 1 é o chato, o crítico, né? Ah, e o 2 é o bajulador. Ah, e aí, né? Como é que a gente vai além disso? Mas a gente vai ter que olhar um pouquinho para isso também. Então, se você pudesse falar, já que você também trabalha com Enneagrama, né? Como que você vê as características principais do 6? Se você quiser trazer alguma coisa tua ao longo do teu processo também. Uhum. Tá, bom, como eu disse antes, o ser sexual é muito difícil dele enxergar as próprias fraquezas. Ele não. Por quê? Ele vai se sentir vulnerável. E a última coisa que ele quer é se sentir vulnerável. Então, ele não vai demonstrar as fraquezas. Então, ele sempre vai vivenciar as forças. E o fato de, assim, quando eu ouvi aquela frase, força e beleza do seio sexual, eu falei, meu, sou eu. Eu sou pura força e beleza. Porque sempre me achei bonita,
bonita, eu me achei atraente, apesar de eu ficar me derrubando, né? Não que eu tenha uma autoestima, nossa, super elevada o tempo todo. Eu sempre fico me sabotando, mas essa questão da força e beleza vem muito forte para os seis, né? Uhum. Na época de seis contrafóbico. E eu me apoiava muito nisso. Então eu falo, nossa, eu sou foda. Tô adorando. Toda, né? Então, assim, foi o principal ponto, assim, onde eu me apoiei. Para olhar a questão das fraquezas, aí eu tive que fazer um processo, assim, de começar a me desidentificar com essa força, sabe? Me afastar um pouco, sair mesmo de mim e começar a olhar o que na vida, na minha vida tem dado errado, né? Como foi a minha infância? Quais são os meus traumas? O que eu senti lá atrás? O porquê que tinha coisas que na minha vida repetiam muito, sabe? Para conseguir enxergar o medo embutido por trás de tudo. E assim, Mari, até hoje eu vou te falar uma real. Eu, na terapia eu trabalho, meu tipo também, né? Eu faço minha terapeuta é quântica. E aí, para a gente conseguir enxergar o medo embutido por trás das minhas ações é muito difícil. É como se eu não aceitasse que eu tenho medo. O ser sexual ele simplesmente não aceita que ele tem medo, né? Jamais. Então, até hoje, é um vício, né, muito forte para mim. Mas, assim, eu vejo que quando eu trabalhava com meu marido, quando eu era administradora, a gente tocava a empresa juntos, ele na parte comercial e ele muito acelerado, ia fazendo um monte de coisas, trazendo faturamento, tudo. E eu na parte da organização, da administração, principalmente financeiro. Então eu via que eu era muito meticulosa, eu tinha planilhas e planilhas, além do sistema de informação da empresa. Então, eu alimentava tudo. Eu colocava 6 casas após a vírgula, né? É uma empresa de logística, então a gente tinha caminhões, caminhão abastecia. Aí eu pegava a nota do posto, eu fazia F6 da calculadora, porque tinha que bater, sabe, tudo milimetricamente, assim. E aí, se faltasse um centavo no caixa, eu já corria atrás, já sabe? Já era aquela loucura, e aquilo começa a ficar até uma neura, sabe? E aí, o que foi muito presente, assim, que eu vi, eu freiei muitos impulsos dele, né, no crescimento da empresa. Quando ele ia muito longe, como eu não conseguia organizar tudo que vinha para mim, porque eu perdia muito tempo nos detalhes, ficava Uhum. remoendo orçamentos, a gente deixava de fazer negócios muito bons ou perdia oportunidades porque eu ficava freando ele, segurando, né? No entanto, assim, teve vezes dele ir e eu soltar e também não ter dado certo, porque daí, né, é muito lá, ele é um tipo 3, né? Imagina. Então o 3 é mal, Olha, vai. sim. Então tinha essas questões. É, Aonde eu me peguei também, me vendo muito no 6, que toda vez que eu vou planejar alguma coisa, que eu vou pensar em alguma coisa, eu penso 500 milhões de cenários que dão errado. Então, assim, Bem clássico, né? nossa, muito clássico. A minha cabeça não para de pensar no erro, né? Às vezes eu tô numa estrada, eu não gosto de pegar a estrada, né? Porque para mim é muito trágico, vai acontecer um acidente, porque vai escapar a roda do carro, porque vai bater lá não sei o quê, vai capotar o carro. Gente, eu já enxergo toda a cena, né? Como se fosse um. E já sofre antes de entrar no carro, né? É um sofrimento, assim, que, meu Deus, quando eu vou viajar de avião, eu já imagino um avião caindo. Olha, que eu vou morrer no ar, né? Mas para mim, não. Eu vou bater lá na água, eu vou me afogar. Deus me livre, me afogar. Já vai, né? Uma mente bem criativa, né? Criativa. Mas ao mesmo tempo, assim, na minha área, no meu trabalho, aí já olhando para o lado positivo, essa criatividade, ela me dá tantas possibilidades, né? Porque eu sou muito boa em montar looks, em montar estilos variados. A pessoa chega para mim e fala, eu quero me vestir de tal, eu sei como te vestir de tal, vamos embora, vamos fazer assim, assim, tal. Então, flui muito, sabe? Eu costumo falar que eu sou muito, a minha mente é muito parecida com aquele desenho animado Fantástico Mundo de Bob, né? Que é da É da minha época, sim. Eu assistia. ciclo e ia, né? É. Então, assim, ao mesmo tempo que é muito difícil de lidar, porque eu tenho várias possibilidades, eu não sou muito. Eu sou assertiva, mas eu não sou muito objetiva, né? Tá. O que eu pego para
assertiva. Mas eu não sou. Uhum. Várias vezes eu me pego em cima do muro, sabe? E daí eu penso tanto, penso tanto. E se, e se acontecer isso, e por que disso, por que daquilo, eu quero validar tudo. As pessoas vêm para mim, eu desconfio delas o tempo todo, sabe? É muito difícil, né? Eu tenho poucas amizades, por quê? Por conta dessa desconfiança, por conta dessa coisa de ser muito mental, de não envolver as emoções, de não entregar. Então, ao mesmo tempo que tem esse lado, tem a parte muito boa, né? Que vocês é muito caprichoso em tudo que faz, o que pega para fazer. Você pode confiar, pode entregar, que vai, né? É só tem que botar um pouquinho de pressão, senão demora. Que lindo isso! E eu acho muito bonito você trazer isso através de algumas experiências, que foi a minha ideia nesse projeto, porque quando a gente está falando aqui, é um bate-papo rápido, né? 1 hora, é difícil a gente entrar em tantas nuances, mas é Sim, no detalhe que a gente começa a pegar, assim, onde é que dói nos seis? É num excesso, às vezes, de cuidado nesse se proteger na empresa de não, né, não se abrir, e não sobre certo e errado, mas você reconhecer que isso para você era algo que era muito forte no segurar, né? E outra coisa que eu achei muito bonita que você trouxe, é a nossa casa e a gente tá aí, e a gente não vai sair desse lugar. O que a gente vai fazendo é ganhar mais consciência sobre esses vícios, sobre esses padrões. E a partir dessa consciência, a gente vai se resgatando, eu falo, né? De repente você se pega no seu estresse, você se pega no seu vício emocional, e aí você volta um pouco mais rápido, permanece menos naquele padrão até então automático, né? E a partir disso a gente vai entrando nesse processo de aceitação, que faz parte da minha construção. Então, me desvincular disso não é do dia para a noite, e onde é que eu posso olhar para tantas coisas boas? Porque o 6 é um dos perfis mais leais que a gente encontra, né? Ao mesmo tempo que ele é muito desconfiado, se você ganha a confiança de um 6, ele é o mais leal do Enneagrama. Uma empresa com tipo 6, ela vai ser muito segura, né? Não vai ser uma empresa que você não vai achar um documento, vai ser pego no imposto de renda. Nunca, jamais, né? Então, tem todo um brilho. Um tipo 6, ele vai colocar na empresa aquela ordem de segurança mesmo, saída de emergência, vai ver coisa de bombeiro, aval, não é? sim. Então tem todo um brilho, uma potência. E o que eu achei incrível do teu trabalho, o pouco eu fiz uma entrevista, não era sobre enneagrama, com uma consultora de imagem, e foi muito legal, ela trouxe algumas coisas, a gente estava falando muito na Semana da Mulher, né? O quanto a mulher ela tem essa, né, potência de variar, de mudar e usar isso com ordem, né, para não se perder nos estilos, no que você quer comunicar, no que faz sentido para você. Acredito que vocês devem saber planejar uma mala de viagem como ninguém, né? Todos os looks possíveis que você não vai passar um aperto em uma viagem, sei lá, em outro país que seja. Exatamente. E eu sou muito, assim, econômica quanto a isso. Econômica que eu falo muito prática. Uhum. Uma mala de viagem, já vamos 3 dias, vai trabalhar, vai passear, vai isso, aquilo, vai pegar voo e tal. Menina, eu penso de um jeito que você vai levar uma mochilinha desse tamanho, sabe? Eu não tenho, porque eu levo em consideração a minha vida mesmo. Uhum. Que eu comecei a fazer esse trabalho da compulsão por compras, eu me tornei muito mais minimalista do que eu era, né? Eu tinha tanta coisa que eu fui diminuindo, diminuindo, diminuindo e fui vendo, eu fui tornando muito versátil tudo que eu tinha, o que ficava. Então, quanto menos coisas a gente tem, mais versátil a gente é, a nossa vida é, mais leve e a criatividade flui muito. Então, eu faço uma mala de viagem assim, em meia hora, às vezes nem meia hora, é muito rápido, pode ficar dias e dias. Eu já sei certinho, vou pegar essa calça que vai dar com essa blusa, essa blusa, essa blusa, 3, 5, aí coloca um short aqui que já dá com aquele blazer que dá com chinelo. Aí você coloca o mesmo blazer com short, um escarpão, você vai pra balada, com um body que pode servir de maiô para outro dia para você nadar, e, sabe? E começa, é a criatividade. Então, para mim é muito, muito prático fazer essa mala de viagem. É uma delícia, assim, essa leveza que a gente consegue conquistar, né, com a consultoria de imagem. Que lindo.
E em que momento você começou a trazer o enneagrama nesse seu processo de trabalho? Você fez a transição de carreira, você falou que você tem essa análise do DISC, né? Teve, acho que E mais alguma outra ferramenta que você, do facial, né? E em que hora você falou assim, gente, eu vou trazer enneagrama aqui também? olha, o Enneagrama eu comecei a trazer no final do ano passado, depois que eu fui para um retiro da CIPI, né, que foi em agosto, setembro. Aí eu comecei a incluir o Enneagrama nos meus atendimentos. Na verdade, alguma coisa ou outra eu já incluía, mas eu não falava assim sobre a ferramenta no meu dia a dia. E eu não falava para as minhas clientes que eu estava usando a ferramenta no atendimento. Né? Eu usava meio escondidinho. Por quê? Fazia a leitura e direcionava o trabalho. Isso. E aí era extremamente assertivo, né? Porque não tem como. O estilo da pessoa bate muito com o perfil dela. E aí eu falei assim, agora quer saber de uma coisa? No último retiro que eu fui, eu entendi que o 6 ele tem a covardia, né? Então eu me escondia por trás da minha covardia e eu não me lançava através do Enneagrama. E lá eu entendi que eu tinha que trazer essa ferramenta porque ia ser tão útil no dia a dia das pessoas, né? Como se fosse uma sessão de terapia mesmo que eu fosse fazer. Então eu até me tornei assim, eu me intitulei por um tempo terapeuta de Enneagrama, só que ficou muito confuso, né? Aí eu falava que eu era terapeuta de Enneagrama com foco na autoimagem. Mas aí as pessoas já achavam que eu era psicóloga e não era mais consultora de imagem. Passo a voltar para consultoria de imagem, mas hoje eu utilizo a ferramenta, então assim, é como se fossem sessões de terapia no começo, a pessoa vai se abrindo, a pessoa, né, vai se encontrando ali, e quando ela entende muito sobre ela, é muito mais fácil eu apontar os elementos visuais que vão traduzir esse comportamento dela. Ela consegue visualizar isso, né, em forma de imagem, muito legal. Então a ferramenta tem me ajudado, assim, tem alavancado muito essa questão do entendimento mesmo da cliente, da minha cliente, com quem eu estou lidando ali. E aí essa conversão para a forma de imagem é muito mais rápida através do Enneagrama. Então ele foi o último, mas assim, o último a ser falado, né? A ser mostrado. Mas eu já usava antes, né? Até porque 10 anos de conhecimento de Enneagrama é impossível que você não use em um momento ou outro ali, né? Então, É uma ferramenta muito generosa para ela ficar guardadinha, né? Você consegue usar em tantos lugares, com tantas pessoas. E a ideia das lives que eu trouxe é justamente isso, porque é possível que alguém ouvindo isso aqui ao vivo ou gravado comece a falar assim, gente, eu conheço um tipo 6. Nossa, minha irmã, acho que é um 6. Minha filha, acho que é um 6. Ou meu marido é um 6, né? E isso também era uma coisa que eu queria trazer para você, se você pode trazer, na verdade, né? Não eu trazer para você. Ana, alguém que está aqui ouvindo o nosso papo e começa a falar assim: poxa vida, se eu não sou um 6, eu conheço um 6. Como você acha que as pessoas à nossa volta podem lidar com o 6? Desse lugar, né? Com muito respeito, com muita compaixão, porque quando a gente vai falar de qualquer padrão do Eneagrama, quando a gente está muito identificado com a nossa personalidade, é porque a gente está muito conectado com uma dor muito antiga, né? Uma dor infantil da nossa criança. E isso faz a gente sustentar essa couraça, né? Toda essa carcaça. Então, ninguém está num padrão que às vezes não é muito bacana para quem está em volta, porque é gostoso, mas é porque é o caminho conhecido onde eu me sinto mais protegida. Então, às vezes, as pessoas em volta podem começar a ficar incomodadas com algumas coisas do 6. Seja um excesso de planejamento, seja uma insegurança, uma visão, né? O 6 às vezes é visto como uma pessoa negativa, porque está sempre vendo problemas que podem acontecer. E você se deparar com um 6 assim, bater de frente, não vai ajudar. não. Então, como você vivendo, né, conhecendo a ferramenta e sendo um 6, que tipo de dica você poderia, de repente, compartilhar com essas pessoas? Como que você pode contribuir, não atrapalhar, não prejudicar ainda mais esse estresse, essa dor do 6 no convívio, seja no trabalho, em casa? Bom, os 6, vamos começar lá pela infância dele. Ele enxergou em algum momento que o mundo era um lugar muito perigoso para se viver. Ele não podia confiar em ninguém,
né, que alguma das pessoas que cuidavam dele, né, ou seja, pai, mãe ou alguma figura, né, que representou pai e mãe, não deu essa segurança para ele. E aí ele falou, poxa, eu não posso confiar nem nessa pessoa, imagine em quem que eu posso confiar nesse mundo. E aí ele se tornou esse desconfiado, de começar a pensar, o mundo é um lugar muito perigoso, então espera aí, eu tenho que ser precavido mesmo. O que pode acontecer de ruim que eu posso me antecipar a isso para não sofrer tanto, né? Aí eu vou ter um plano A, B, C, D, então, né, de diversas formas eu vou poder sair dessa situação antes que ela aconteça. Então a cabeça do 6 é praticamente isso a vida toda. O 6, ele é uma pessoa assim, muito reservada. É uma pessoa que gosta de impor limites nas relações, né? Então você não pode, ele coloca um limite justamente por não ser emocional, ele não tem as emoções, né, muito trabalhadas e o mental dele é muito forte. Então ele vive aqui, ele vive na mente. Então ele é muito racional, prático, lógico. Se você vir com muita emoção, aquela coisa do mimimi, da choradeira, sabe? O tipo 6 já ele se bloqueia, ele se fecha. E já não tem paciência com esse tipo de gente, né? Então ele vai se proteger. Porque na verdade não é que eu sou superior, que eu não tenho paciência. Não, eu não quero me envolver emocionalmente a princípio. Então, dá licença, né? Agora, outra coisa também, não invada o meu espaço no sentido de não me ataque, não venha tentar procurar as minhas fraquezas para me derrubar, sabe? Porque eu tenho um escudo e você não vai conseguir. E se você conseguir, irmão, Sai de baixo, eu vou, eu vou te né? perseguir. Na hora Você você. tem amor à vida, você corre. Então, assim, principalmente o seio sexual, né? O seio sexual ele já tem um escudo maior ainda, né? E não Uhum. consegue derrubar esse escudo, na hora ele pode se sentir muito mal, muito inferiorizado, né, atacado, mesmo ferido. Mas depois ele vai arrumar uma estratégia, menino, para derrubar essa outra pessoa. Isso se na questão da competitividade, porque eu sei sexual é competitivo. Se isso interessar a ele. Agora, se não interessar, né, nem vou largar para lá, não vou nem me envolver nessa pessoa, anulei essa pessoa da minha vida, né? Para mim não interessa mais. Uhum. Tomar esse cuidado também, saber que é uma pessoa muito leal, então venha com verdades. O tipo 6 gosta muito da verdade. Não vem contando mentirinha, um monte de história, sabe? Dá uma voltona para conquistar o que você quer, com falsidade, com tentar bajular um tipo 6 é péssimo, sabe? Já vem direto, assim, ó, o que você precisa? Tá bom, o que você precisa? O que nós vamos fazer para resolver isso aí? Eu te ajudo, mas é de uma forma muito prática. Mas também não vou te dar ombro para você chorar, também não vou te dar um abraço, um beijo. Não é assim. Eu sou leal, sou amiga pra caramba, mas eu não sou de muito físico, assim, envolvimento, né, de contato. Uhum. Que mais? Hum, vamos pensar que mais. Posso pegar um ganchinho então da tua fala? Aham. Achei muito legal você falar isso do bajular, né? Porque o que que acontece? Como ele tem uma tendência, né, de estar sempre desconfiando das situações e das pessoas, esse processo pode reforçar aquela dor do se a pessoa está elogiando demais, o que que ela está querendo? Então, ao invés Exatamente. de você, porque senão tem gente que vai falar assim, então você não pode nem elogiar os 6. Não é, porque ele tem uma forma de ver o mundo que às vezes esses comportamentos que aparentemente são inocentes acabam potencializando essa dor da desconfiança. Então, quanto menos rodeio, né? Os mentais eles vão ter uma praticidade maior para as coisas. Então, se você for mais objetivo, isso fortalece mais o 6 nesse lugar de ok, aqui aparentemente seguro, né, num primeiro momento, porque a confiança é um processo, acho que de maneira geral para todo mundo, mas para o 6 ganhar essa confiança é algo que ele vai farejar muito mais, né, para ganhar esse tempo. Sim, É mais sim. ou menos isso, Ana, para você? Também enquanto você estava falando, eu estava lembrando de uma coisa aqui que o meu marido ele fala assim, Paula, para que essa carranca aí? Por que você vive com essa carranca? Porque em seis é um pouco carrancudo, mas o seio sexual ele é mais ainda porque né, é como se ele estivesse indo para o embate o tempo todo, aquela coisa da Uhum. mostrar força através né, da imagem.
E geralmente eu tô assim, tô brava porque eu quero movimentar as coisas, eu quero que as pessoas façam no mesmo tempo que eu quero, que eu penso, que, sabe, vocês têm um pensamento muito ágil, muito rápido. E aí ele quer fazer as coisas no mesmo tempo do pensamento. E aí ele quer que as outras pessoas também o façam. E aí não tem paciência, acaba que, sabe, não vai. Então ele fica com aquela cara de bravo. Por quê? Ele quer que as coisas sejam certas. Nesse ponto ele parece um pouco com sabe? Que não tem muita essa. Vou fazer o que é certo, né? E certo desde a primeira vez, para não ter que errar e voltar, né? Então, ó, Uhum. Uma preocupação, né? e é muito assim, vamos lá e fazendo pressão e daqui de lá. Então as pessoas se incomodam um pouco com isso. Porque, por exemplo, eu junto com a minha filha, ela é toda, eu acredito que ela seja um tipo 4 então, né, aquela emoção, aquela coisa de ver a borboletinha, de ver a florzinha. Não é que eu não vou ver, mas assim, eu não tenho muito tempo para isso, não, filha. Eu vou... Olha, olhou, então vamos agora, né? Mais ou menos assim. Já viu? Ah, tá bom, depois a gente fala da borboletinha. Vamos. Uma ansiedade, né, no dia a dia. Tem uma ansiedade, a gente nem respira, né? Mari. Então a nossa respiração é muito curtinha, porque é como se também se eu perdesse tempo respirando, eu ia ter que parar de pensar, não sei, eu ia, sabe, meu pensamento não para, não para, não para. Então, quanto mais eu pensar, mais coisas eu vou fazer, mais as coisas vão dar certo, né? Então, não posso parar. E se eu respirar, eu vou parar de pensar. É, porque daí vai para um vazio que não é familiar, né? Tudo aquilo que tira a gente do familiar, do conhecido, vai gerar um medo para qualquer padrão. Para vocês é o cubo, né? Uma situação dessa de sair daquilo que eu conheço, né? O quanto E, vocês também vai buscar cenários, pessoas, né? Para se assegurar através do externo. Porque ele tem esse mecanismo de ansiedade, né? Eu atendi uma tipo 6 uma vez. E ela falava muito assim no ambiente empresarial, ela trabalhava num banco. O medo de assumir projetos sozinha. Ela queria que outras pessoas estivessem no projeto com ela, porque se dá errado, é um problema, né, do grupo, do time, da equipe, não é só ela. Mas aí, para ela fazer com o grupo, ela queria que todo mundo pensasse nos problemas que ela está imaginando. Então, era um conflito muito grande nisso de não estar sozinha, porque isso me gera uma certa insegurança, e ao mesmo tempo estou num grupo, mas eu quero que o grupo pense como eu estou pensando, né? é, Então, acho que tem um limiar muito tênue disso, né? De não querer estar sozinho, mas também quando eu não estou sozinho, eu também quero que seja um pouco do meu jeito. que a gente tem a nossa opinião, né? E ai, se a pessoa discordar, a gente, principalmente o seio sexual é muito do contra, né? A pessoa pode estar certa, eu vou estar indo do lado errado, mesmo sabendo que eu estou errada, mas forçando a barra. Agora, se a pessoa está errada, eu estou certa e estou forçando a barra para ela entender que eu estou certa, né? As Sempre duas tem uma provocaçãozinha, né? tem. E assim, ao mesmo tempo que eu preciso, talvez, o sexual é menos nessa questão de precisar de alguém junto comigo para realizar as coisas, né? Eu me lanço mais facilmente. Uhum. Claro, se eu tiver alguém, aí, nossa, ninguém me segura, porque é como eu falo com meu marido, eu e ele, desde que a gente se conheceu, a gente é o pink e o cérebro. Porque, né, um vai, realiza tal, e o outro fica por trás pensando, planejando e fazendo, né, as coisas acontecerem e direcionando. Então, se você tem uma pessoa, o projeto sai muito melhor. Só que, ao mesmo tempo, por ser sexual, para mim é uma pessoa. Se eu começo a trabalhar em grupo, menina, já começa a me dar fobia, já começa a me dar aquela coisa assim de contradições, né? Um fala uma coisa, tu fala outra coisa, daí a gente tem que entrar no consenso. Eu não dou Uhum. conta, sabe? Eu já escolhi essa minha profissão porque eu trabalho sozinha. Eu até uma vez tentei fazer uma parceria com outra pessoa e aí a divergência de opiniões, também de estilos, né, no próprio trabalho já não funcionou. Falei, não, vou tocar sozinha mesmo, pelo menos, né? Eu gosto de ficar quietinha na minha criatividade flui. A parte analítica é muito melhor também, porque eu preciso de silêncio. Até quando eu trabalhava na empresa, eu tinha que ter uma sala no lugar sozinha, né? Eu tinha que ter Uhum. barreiras arquitetônicas, porque se eu ficasse ouvindo todo mundo falar no telefone, ou a pessoa ouvindo, às vezes a pessoa tá lá ali trabalhando ouvindo música, sabe? Vários estímulos ao mesmo tempo, isso me atrapalha muito. É Então, muito de sexual isso, né?
Esse muito do seu incômodo do externo, do barulho, do um a um, né? Olho no olho. É muito sim. forte. Tem que ser dessa forma. E mesmo que a gente sabe que a gente tem que equilibrar, né, os três instintos e tal, é muito difícil, assim, quando você vê, você está fazendo aquilo ali, mas hoje é consciente, mas tá tudo bem. É isso, a gente ganha consciência, aceita, às vezes é um processo aceitar, e aí você vai aprendendo a lidar com isso, no que é possível, no passinho que a gente consegue, né? Só o de ganhar consciência é você aceitar a tua humanidade. Eu sou assim mesmo, eu também tenho um instinto sexual dominante, então me identifico muito na tua fala, mesmo não sendo padrão, o quanto, né, certas coisas são tão desconfortáveis que é quase insustentável para você, né? E aí você tem E, que aceitar essa humanidade, porque a hora que a gente aceita é que a gente começa a criar esse espaço de se trabalhar. Mas eu queria pegar um gancho da tua fala, Ana, a gente acho que já está indo para uma reta final, que eu achei muito bonito, que você falou sobre a coragem, né, de se lançar. E essa é e uma palavra muito forte no padrão, quando a gente começa a estudar o arquétipo, né, o enneagrama das personalidades, o quanto isso é uma força, uma potência do tipo 6, né? E o quanto isso às vezes é um processo para conseguir acessar essa ação pelo coração, né? A coragem, que é o agir em prol daquilo que eu sinto. Como é um padrão mental, toda a dinâmica tem que funcionar aqui, né? Se 2 mais 2 são 4, tá tudo aqui. Não precisa descer para o 6 ou para os mentais de maneira geral. E você trouxe isso, então eu queria, sei lá, se você pudesse falar um pouquinho mais desse teu momento de coragem, que foi bem simbólico aqui nesse exemplo que você deu da tua carreira. Eu acho que isso é muito inspirador para vocês. bem, assim, fazendo uma retrospectiva, eu sempre fui muito corajosa, que eu não tinha essa consciência até conhecer o Eneagrama. Olha, que legal. Eu me desvalorizava muito, né? Eu achava que eu era muito pequena no mundo tão grande, que as pessoas eram sempre muito melhores que eu. Eu achava que eu tinha um complexo de inferioridade também. E isso talvez de uma crença limitante da infância, que vinha do meu pai, e tal, enfim. Mas depois que eu conheci o Enneagrama, eu comecei a voltar na minha infância e ver o quanto eu era uma menina muito corajosa. Eu sempre era muito líder, eu sempre estava na frente das situações, eu tinha uma força. Nas Olimpíadas do colégio, eu sempre estava na frente dos times, né? Aí depois, o problema é que eu não cresci muito, eu fui ficando para trás. Miudinha. Eu era uma miudinha forte demais, assim, né? Então as pessoas se apoiavam muito em mim, até no meu impulso, assim, na minha influência, eu era muito forte nisso. E aí depois na adolescência também, eu sempre me destacava mais, porque eu tomava a frente das situações na faculdade. E eu lembro que quando foi para eu sair de casa, eu saí assim, hoje em dia não é muito nova, mas na época era, eu saí com 21, 22 anos. E eu fui para uma outra cidade sozinha. Então, assim, tomei a frente lá, fui procurar emprego sozinha, sabe? Não tive indicação de ninguém. Namorava, na época já estava namorando, né, o meu marido. Então, assim, na época é engraçado que assim, a minha família não era muito a favor, né, do meu relacionamento. Mas eu Ah, lutei para que aquilo fosse, né, realizado, para que eu conseguisse ficar com ele, que eu provasse que ele era uma pessoa, né, bacana, que a gente ia dar muito certo. Então eu sempre tive esse ideal na minha mente, assim, é como se eu manifestasse tudo o que aconteceu na minha vida através da minha coragem. Então, uhum. com a gente começou do zero juntos, a gente não tinha um tostão, né? Aquela coisa de vender o almoço para pagar a janta, que eu falo, brinco às vezes. Mas tudo foi muito batalhado e assim, sempre os dois, sempre aquela coisa. E eu sabia, eu visualizava assim, sempre na minha vida eu tinha aquela imagem de onde eu ia chegar, o que eu ia conquistar, né? Quando eu era criança, eu sabia exatamente o lugar que eu ia morar, o apartamento, como que ele seria, tal, o tamanho da. E eu cheguei naquilo ali, sabe? Então, é uma força, menina, que move montanhas mesmo. O seio sexual, ele é danadinho para isso. E até hoje, tudo que eu quero, eu sei que eu vou ter que pagar o preço. E eu pago o preço. Uhum. O seio sexual ele é muito resiliente e ele é muito resistente. Ele espera as coisas acontecerem no tempo que tem que ser, mas ele resiste a tudo aquilo ali. E ele vai, ele é forte nesse sentido, né? Então aguenta o baque. E aí realiza, né? Não tem como. Porque não desiste também. Então,
mais nesse sentido, a coragem. Que lindo e que inspirador, né? Que todo mundo que esteja aqui ouvindo isso, independente de ser um 6 ou não, mas trazer essa força, né? Dessa autoconfiança de que é possível. Vida de adulto, né? Como eu também sou do universo das constelações, eu também falo um pouco sobre isso, né? O nosso adultecer, esse nosso lado que paga o preço, né? Das nossas escolhas. Quando ele acata com o preço que ele tem que pagar, ele vai se tornando mais resiliente de maneira geral, o nosso adulto, né? Ele vai ficando menos impulsivo, menos birrento, menos imediatista, e vai fazendo com que a gente vá usando mais essa potência, com o tempo que precisa para cada coisa, e não na ansiedade, né? Independente da gente ter ansiedade, você vai aprendendo a administrar um pouquinho melhor ela ao longo do processo, né? E tanto que quando a gente se torna adulto, Mari, a gente até às vezes se confunde um pouco para as pessoas com outros tipos, né? Porque tem alguns subtipos até que se assemelham uns aos outros. E várias vezes as pessoas chegaram para mim, você não é um 6 sexual, você é um 6 autopreservação, você é um 2 autopreservação. Mas era o momento da vida que eu estava passando. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de ficar, você é X, você é Y, você... Não. Gente, tem que fazer uma análise muito profunda, né? Para entender realmente qual é a história de vida dessa pessoa, né? Por qual momento ela está passando? O que ela já passou e o que a fez ser dessa forma como ela está hoje, né? Então, tem tudo isso que a gente precisa analisar. Eu acho bem legal e vou dar só, né, o meu parecer aqui, já que você também trabalha de uma forma prática nos seus atendimentos com Enneagrama, que é muito tendencioso a gente olhar o comportamento e aí isso confunde, né, dependendo do momento de vida. E por mais que no Enneagrama a gente fala que a gente habita, né, uma casinha, ele é uma ferramenta dinâmica. Então a gente tem influência dos vizinhos, a gente tem esses movimentos das flechas, né, que a gente pode ir se integrando, às vezes vai se perdendo também, mas não é algo que fica tão linear, né? A forma da gente se olhar. Então, por isso que é importante ter alguém que possa fazer um direcionamento para você conseguir se aprofundar e fazer essa revisão da sua história de vida, dos momentos de vida e qual que é o pano de fundo que permeia as situações. Porque certas situações vão ancorar a gente até quando a gente fala dos instintos, né? Às vezes, uma mulher na maternidade, ela vai ter um instinto de autopreservação muito forte, independente daquele ser um padrão dominante dela. Mas é um recurso que ela tem. Às vezes mais guardadinho, mas está lá. E dependendo da situação, ela pode puxar um pouco mais isso naquela fase, né? Então, é importante esse direcionamento. E já pegando esse gancho, eu queria que você também falasse um pouco aí, a gente já está na reta final, né? Do teu trabalho, né? Não só com Enneagrama, mas se alguém que está aqui está gostando, né, dessa live, desse conteúdo e quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, já me antecipo para quem veio pelo meu perfil, seguir o teu trabalho, que achei linda a tua página, por sinal. Ah, que legal. Muito, muito bonita mesmo. Mas fala um pouquinho, se você quiser, do teu trabalho com o Enneagrama, com a consultoria de imagem, para, né, fazer um convite para as pessoas conhecerem também. Sim. Então, o meu trabalho, além de todas os serviços da consultoria de imagem tradicional, então eu faço essa parte do comportamento também, da análise comportamental. Então, a gente inicia com o DISC, né? Vou fazer a análise DISC, são as 4 dimensões do comportamento, a dominância, influência, estabilidade, cautela. E aí a gente reconhece as habilidades e competências dessa pessoa. Então, é ali que eu falo que traz as características boas para a gente. Ali a pessoa se conhece muito, mas de uma forma boa. Então, ela se enaltece já, ali já começa, já está meio caminho andado para a autoestima, né? Para elevar a autoestima. Uhum. Então, Que legal. muito legal. E essas dimensões do comportamento, elas já me dizem sobre os elementos de design que compõem a imagem dessa pessoa, que estão na zona de conforto desse perfil comportamental. Então, para mim, já me ajuda demais. Tem um relatório com tudo isso. Depois, eu vou partir para análise facial também, fazer a medição dos traços do rosto. E através desse relatório também do rosto, né, eu vou falar, olha, seus olhos comunicam isso, seu nariz isso, tal. A pessoa vai ter até mais compaixão com a imagem dela, porque às vezes ela tinha uma necessidade de mexer no nariz, tinha uma necessidade de colocar preenchimento labial, né, grande, de acordo com o que está na moda.
Mas aí ela começa a ver o que aquela comunicação tem a ver com a história dela, ela começa a ter compaixão com a história de vida dela. Fala, poxa, eu sou incrível, isso aqui diz tudo sobre mim. E ela se conhecendo, né? Não é que ela não vai mexer numa coisinha aqui e outra ali, se ela realmente quiser muito. Mas ela, né, por um momento ela vai pensar mais sobre isso, né? Então ali já ajuda bastante também na questão da autoestima, da autoconfiança. Aí ela vai aprender a ressaltar a beleza do rosto dela, né? Porque 80% da nossa comunicação não verbal está no rosto, o corpo mais, Olha, né? Então, o que corpo vai bacana. transmitindo e a gente alinhando nessas duas partes é muito assertivo. Depois eu entro com o Enneagrama, a gente vai identificar o tipo da pessoa, a gente vai falar sobre os movimentos de flechas, de asas, como funciona o padrão dela, né? Tanto na parte mental, emocional, instintiva, como ela faz esse trabalho, mas é de uma forma um tanto resumida, porque é uma iniciação ao Enneagrama, porque são 4 sessões. Depois, se ela quiser continuar com a terapia em Enneagrama, a gente volta no final do processo. Né? Mas até aqui, então, eu já tenho muita coisa, muita bagagem para poder trabalhar a imagem dela. Daí a gente já vai partir, então, para o cabelo, adequação da imagem do cabelo, óculos, maquiagem, a maquiagem com intenção, de acordo com o perfil dela, com o que ela quer comunicar, as cores também, análise de biotipo. Aí a gente vai para o guarda-roupa dela, vamos analisar todas as peças, o que fica, o que sai. Eu economizo o máximo, assim, não sou aquela de ficar jogando um monte de roupa fora, não. O máximo. E aí a gente só vai incluir aquilo que realmente tem necessidade para multiplicar os looks dela. A gente vai às compras, mais para ela aprender a fazer compras assertivas, para não desperdiçar tempo, energia e dinheiro, sabe? Parar de desperdiçar recursos. Aí depois a gente vai para a montagem de looks e montar looks diversos para várias ocasiões, mas com o intuito dela aprender a ter autonomia para isso, a montar depois vários outros conforme ela for adquirindo peças. Enfim, é bem completão mesmo o processo todo, é uma imersão. E que diferencial, né? Achei isso super curioso, assim, porque a consultoria de imagem é algo que o que eu sinto aqui, né, de um lugar que não é a minha área, mas que vem ganhando muito espaço porque as pessoas realmente estão desconstruindo muitas ideias distorcidas, e entendendo a importância, o quanto isso traz um conforto para si de estar alinhado com a tua imagem, com o teu vestir, como você se vê, né? Já é uma profissão muito bonita, muito profunda. E aí você trazer esses elementos, essas ferramentas para trazer ainda mais essa verdade de cada um, essa essência de cada um, é um super diferencial. Fiquei super encantada com o teu trabalho. Parabéns! Que bom que a gente tem pessoas unindo todos esses mundos aqui, né? Obrigada. Eu quis fazer assim o mesmo processo, o mesmo caminho que eu fiz comigo, né? Trazer para as minhas clientes, para as pessoas. E eu tenho recebido relatos maravilhosos assim de que o meu trabalho é realmente um trabalho, um processo terapêutico que transforma vidas, sabe? Porque a pessoa vai ter como referência ela mesma, ela vai parar de se preocupar com o que o outro está pensando, com o que ela está vestindo, se ela tem que imitar uma pessoa, atriz, quem está na moda, quem não está, sabe? Não precisa, ela tem que ser ela mesma. Então, isso é muito, né, é muito gratificante trabalhar. Fantástico! E para a gente fechar, então, Ana, queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o tipo 6 através da tua experiência, né? De te conhecer, de você ter aceitado esse convite de estar aqui para bater esse papo. Se você quiser, né, deixar uma mensagem, então, aqui, como uma mensagem final, seja para as pessoas que estão assistindo e se identificaram um pouco com essa conversa, né, sobre o tipo 6, para as pessoas que convivem com alguém e estão identificando essa possibilidade de ser um 6. Se você tiver algo para deixar para essas pessoas como uma mensagem de apoio, que seja, fique à vontade. Bom, primeiro eu que quero agradecer a oportunidade, foi maravilhoso, uma delícia de bate-papo, né? Passou tão rápido, Muito rapidinho, né? muito querida, uma energia muito boa, sentir, né, essa tua energia, essa paz que você transmite e me senti muito à vontade. Obrigada, tá? Pelo acolhimento e tudo. E a mensagem que eu queria deixar aqui não é diretamente ou necessariamente para um tipo 6, né? Mas para todos os tipos do Enneagrama, ou para todos os tipos. Talvez você nem vá pelo Enneagrama através dessa via, talvez você vá por outras vias.
mas investir em autoconhecimento, sabe? O autoconhecimento é a chave de uma vida bem vivida, porque viver bem, a gente fala uma vida bem vivida, as pessoas acham que são recursos materiais, ou né, ter as coisas, ou estar sempre feliz, sorrindo. Viver bem é viver todas as emoções, né? As oscilações, é ser humano de verdade. É você saber que a sua vida vai ter altos e baixos, mas que você vai superar, que nem toda fase ruim dura para sempre, assim como nem todas as alegrias, nossa, né? Elas vão perdurar. Então, a gente saber aproveitar tudo, tanto da alegria, tanto desses momentos de alegria, de felicidade, quanto desses momentos de caminho interior, de dor, de aprofundamento, né? Vai doer, não vai arrancar pedaço, não vai te matar. E quando você for sentir aquilo ali, o que é o real significado da palavra dor, é tão nobre, é tão bonito, é tão, né, é transcendental, assim, a gente não tem como explicar. Então, se entregue aos processos, não tenham medo de entrar em contato com a verdade dessa vida, desse mundo. É só assim que a gente vai conseguir ser de fato feliz. Porque não adianta você procurar uma imagem adequada para as situações, tudo, talvez assim, um treinamento esses treinamentos que a gente tem de alta performance, tal, você ser bom nisso ou naquilo, mas a verdade por trás disso tudo, qual é essa verdade? Você conhece ela de fato? Você permite que venha, né? Traga isso para sua vida. Aí sim você vai ser feliz e as coisas vão fluindo, né? Os relacionamentos vão fluindo. Porque você aprende a ter compaixão com o tipo 6, com o tipo 1, com o tipo 3, seja lá qual for, né? Que lindo! E a frase-chave que me chamou a atenção, um tipo 6 falando para todo mundo ter coragem, não ter medo de enfrentar a tua própria verdade. Ponto, né? Não precisa de mais nada, só isso, né? Não tenha medo de entrar num processo de autoconhecimento. Acho que isso realmente não podia vir de outro padrão, senão de um 6, encorajar, trazer essa força, essa potência, né? Como a gente falou, o posto complementar do 6, que é realmente a gente se colocar nesse lugar de agir pelo nosso sentir, mas a gente precisa entrar em contato com esse sentir, precisa reconhecer tudo que tem aqui, criar um lugar, um caminho de se acolher, de se aquietar, de se confortar com quem a gente é, com a nossa história e buscar a nossa melhor versão dentro disso, né? O que a gente pode viver melhor com a gente mesmo e naturalmente com as pessoas à nossa volta, no nosso ambiente de trabalho, familiar e assim por diante. É. Compartilho muito da tua mensagem. Muito obrigada mais uma vez. A gente vai receber críticas o tempo todo, mesmo sendo dessa forma, mas saber que todo mundo, né, tem as suas forças, suas fraquezas e tá tudo bem. É só estar consciente disso tudo. Exatamente. Eu falo que a gente só tem três certezas na vida. Uma é que a gente vai morrer, outra é que sempre vai ter louça para lavar e que a gente nunca vai agradar todo mundo, né? Então, agradando ou não agradando, o importante é a gente estar dentro daquilo, né? Com respeito, claro, como o Eneagrama traz, esse olhar para as diferenças, mas atendendo aquilo que aquece, né? O nosso interior, né? A nossa verdade. Eu acho que esse é um caminho de libertação de verdade para gente. Exatamente. É isso mesmo. E queria agradecer também todo mundo que esteve aqui com a gente nesse papo. Espero não ter perdido aí nenhuma mensagem. Eu vi a Mia entrou aqui, mandou lindezas pra gente. Mas eu vou estender aqui para mim e para você. Eu acredito que se alguém assistindo ficar com alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, para acessar o teu perfil, né? Te achar aí pela rede social, que eu acho que é um caminho fácil hoje em dia para todo mundo. Me coloco à disposição também se alguém quiser conversar, perguntar alguma coisa. E espero que todo mundo tenha uma ótima noite. E quem sabe a gente possa fazer outros papos, porque foi uma delícia, foi muito leve para mim também. Muito obrigada mais uma vez. Bom, eu que agradeço. Obrigada. Um beijo, boa noite, gente. Obrigada. Oi. Tchau, tchau.